galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje vamos dar continuidade à nossa terceira semana de videoaulas. Iremos falar sobre operação com conjuntos, união de conjuntos, interseção de conjuntos e diferença de conjuntos. Então, iremos falar sobre união, interseção e diferença entre conjuntos. Iniciaremos nosso conteúdo hoje falando sobre interseção de conjuntos. A interseção de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem a A e pertencem a B. Então, pessoal, vocês podem ver aqui no nosso diagrama, temos o conjunto A, que está representado por esse círculo vermelho, e temos o conjunto B, que está representado por esse círculo em azul. A interseção são os elementos que pertencem a A e também pertence a B. Então, esses elementos que pertencem a esse conjunto e também pertencem a esse conjunto está representado de roxo aqui no nosso diagrama, como vocês podem ver. Então, esse elemento está dentro do círculo A e também está dentro do círculo B. A interseção de dois conjuntos A e B é representada por esse símbolo, este U virado para baixo. Logo, na gramática da nossa língua portuguesa é escrito dessa forma: a interseção de dois conjuntos é formada pelo elemento que pertence a A e a B. Já na linguagem matemática, utilizamos símbolos para representar esta mesma informação. A interseção B é igual aos elementos x que pertencem ao universo, tal que x pertence a A e x pertence a B. Pessoal, uma forma rápida de vocês aprenderem esse conteúdo é sempre associar o símbolo de interseção ao i. Pertence a um e ao outro. Então, pertence a ambos ao mesmo tempo. Vamos pensar em um exemplo para melhor compreensão? Então, supondo que aqui no meu conjunto A eu tenho os elementos 1, 2, 3 e 4. E no meu conjunto B eu tenho os elementos 4, 5 e 6. Então, se vocês observarem, o elemento 4 é comum aos dois conjuntos. 4 pertence a A e 4 pertence a B. Então, nosso elemento 4 estaria nesse espaço, pois ele faz parte tanto do conjunto A quanto do conjunto B. Agora, vamos para mais um exemplo para vocês fixarem melhor essa ideia do que é a interseção entre conjuntos. No dia 25, iniciamos nossas aulas remotas. A partir desse momento, vocês começaram a realizar atividades usando os recursos tecnológicos. Então, estamos usando esse aplicativo como nosso recurso tecnológico para que a informação chegue até a vocês. A primeira atividade que foi postada para vocês foi a atividade de português e matemática. Diante disso, essa semana, pensando no conteúdo de interseção de conjuntos, eu imaginei quais os alunos realizaram as duas atividades. Logo, após a primeira semana de aula, eu entrei em contato com 7 alunos. O nosso grupo maior, que são todos vocês alunos do primeiro ano da nossa escola, representa o universo. Entre esse universo de alunos do primeiro ano, falei com 6 alunos do privado. Perguntei a eles: vocês realizaram as duas atividades de português e de matemática? O primeiro aluno disse: professora, eu fiz apenas a atividade de matemática, não fiz a atividade de português, mas irei fazer. A segunda aluna disse: professora, eu consegui realizar as duas atividades. O terceiro aluno também conseguiu realizar tanto a atividade de português quanto a de matemática. A quarta disse: professora, eu realizei apenas a atividade de português. O quinto realizou apenas a atividade de português também. E o sexto aluno disse: professor, eu consegui realizar todas as atividades. Se vocês observarem, o aluno número 6 respondeu as duas atividades, a aluna número 2 também, e o aluno número 3 também respondeu as 3 atividades. Logo, esses alunos fazem parte da interseção dos alunos que responderam às atividades de português e de matemática. Estava eu em casa pensando como iria realizar a atividade de vocês.
Então, liguei para o professor Eduardo e disse: Eduardo, como você está pensando em elaborar suas atividades? Começamos a conversar e chegamos numa conclusão que seria legal trabalhar em conjunto e elaborar videoaulas e lista de exercício no Google Forms para vocês. Então, partindo desse ponto, elaboramos os materiais para vocês. Após os materiais concluídos, tínhamos que tomar uma decisão: quem faria os vídeos e quem faria as listas de exercícios. Então, a gente foi fazer uma brincadeira. Vamos jogar os dados. Quem tirar o número 6 não grava inicialmente. Ele, por ser cavalheiro, deixou eu jogar primeiro. Então, eu joguei o primeiro dado, saiu o número 1. Logo após ele jogou e ele lançou o número 2. Então, prossegui, lancei mais uma vez e obtive o número 3. Na segunda vez que o professor Eduardo lançou, ele tirou o número 1. E então joguei novamente e tirei o número 4. Quando chegou a terceira vez do professor Eduardo lançar, ele conseguiu obter o número 6. Logo, ele ganhou e eu tive que iniciar as videoaulas. Mas aguarde que o professor Eduardo também irá fazer umas videoaulas para vocês poderem matar a saudade dele. Então, o que é que acontece? Levando essa situação que aconteceu com a gente para o nosso conteúdo de interseção de conjunto, observamos que tanto eu quanto o professor Eduardo lançamos o dado e saiu o número 1. Então, o número 1 é um elemento que é comum aos dois conjuntos. Então, se vocês observar, existe um elemento comum nos dois conjuntos. No meu conjunto, eu tirei 1, 3 e 4. No conjunto do professor Eduardo, ele tirou 2, 1 e 6. Então, no meu primeiro lançamento e no segundo lançamento do professor Eduardo, ambos obtivemos o resultado número 1. Então, o lançamento que obtivemos o resultado número 1 faz parte da nossa interseção. Então, se você entendeu o que é a interseção entre conjuntos, dá um feedback aí pra gente. Ou se tiver com dúvida, fala conosco também que nós tiramos a dúvida de vocês. União de conjuntos. Então, a união são os elementos que pertencem a ou pertencem a B. Então, esses elementos podem estar em um ou no outro conjunto. Entendendo isso de uma forma mais clara, o que vamos fazer é unir todos os elementos. Todos os elementos que existem em um ou no outro conjunto vai fazer parte da união entre os dois. Então, esse roxo representa todos os elementos que está em A ou está em B. A união de dois conjuntos, A e B, é representada por esse símbolo. Este símbolo que parece com a letra U. U de união. Logo, na gramática da nossa língua portuguesa, é escrito dessa forma. A união de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem a A ou pertence a B. Já na linguagem matemática, utilizamos símbolos para representar esta mesma informação. A união B é os elementos que pertencem ao universo, tal que x pertence a A ou x pertence a B. Então, deveremos associar um símbolo de união ao ou, pois esses elementos pertencem a um ou pertence ao outro. Vamos pensar em um exemplo para melhor compreensão? Vamos supor mais uma vez que no nosso conjunto A temos elementos 1, 2, 3 e 4, e no nosso B temos elementos 4, 5 e 6. Da mesma forma que na interseção, o elemento 4 é comum aos dois. Então, 4 pertence a A e pertence a B. Então, o que seria a união? A união são todos os elementos que estão em A ou está em B. Então, eu vou pegar todos os elementos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, todos os elementos fazem parte da minha união. Então, vamos voltar para aquele exemplo que falávamos sobre a atividade português e de matemática? Quantos alunos realizaram a atividade matemática? 1, 2, 3, 4. 4 alunos realizaram atividade matemática. E de português? 1, 2, 3, 4, 5. 5 alunos realizaram atividade de português. O que vocês têm que ter cuidado é que, se eu perguntasse a vocês quantos alunos eu conversei, vocês erroneamente poderiam me dizer que foi 1, 2, 3, 4.
5, 6, 7, 8, 9. Vocês poderiam me dizer, a professora deve ter conversado com 9 alunos. Porém, temos que ter cuidado e entender que existem alunos que realizaram as duas atividades. O aluno 3, o aluno 2 e o aluno 6. Então, quantos alunos eu tenho no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu conjunto é representado por 6 elementos. Então, todos esses alunos fazem parte da união. Então, será todos os alunos que eu conversei, que foi um total de 6 alunos. Outra situação, problemas que vocês poderiam enfrentar é encontrar um diagrama. E nesse diagrama está a união de matemática com português. E eu perguntasse a vocês, esse aluno, ele realizou qual atividade? Então, você iria me dizer, ele realizou a atividade ou de matemática ou a de português, porque ele faz parte da união. Então, meus amores, aqui temos mais um exemplo para deixar mais claro o que é a união de conjunto para vocês. Então, aqui nesse meu diagrama, representa 4 alunos que realizaram a atividade de português ou de matemática. Então, se eu perguntasse a vocês, esse rapaz de óculos e casaco vermelho, ele realizou a atividade de português ou ele realizou a de matemática? Vocês iriam me dizer, professora, ele realizou ou a de português ou a de matemática, ou ele pode ter realizado as duas. O que sabemos é que ele realizou alguma atividade. A menina de calça azul, da mesma forma, se eu perguntasse a vocês qual atividade ela realizou, vocês iriam me dizer ou a de matemática ou a de português, porque ela faz parte da união. Então, vamos continuar. Vamos voltar para o nosso exemplo dos dados que foram lançados. Então, tivemos 6 lançamentos. E vocês aprenderam que o elemento em comum aos dois conjuntos era o dado de lançamento 1. Logo, o número 1 faz parte da interseção entre os dois conjuntos. E a união? A união seria todos os elementos. O dado 3, 4, 1, 2 e 6. Então, temos 5 elementos na nossa união. Então, galera, agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo falando sobre diferença entre conjuntos. A diferença de dois conjuntos é formada pelos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Ou seja, existem elementos que estão em A, mas não estão em B. Em símbolos, A menos B é igual a... Temos X que pertence ao universo, tal que X está em A, pertence a A, e X não está em B. X não pertence a B. Repara aqui no diagrama ao lado, aqui temos o nosso conjunto A e o nosso conjunto B. O conjunto A está representado em vermelho e o conjunto B representado em azul. A interseção, os elementos que pertencem aos dois conjuntos, está nesse espaço, como vocês já aprenderam. E o que é a diferença? A diferença são os elementos que pertencem a A, que está dentro de A, mas não pode estar em B. Então, a diferença são os elementos que ficam nessa parte pintada de roxo. O símbolo que representa a diferença é o de subtração, A menos B. Então, vamos realizar esse exemplo agora. A é o conjunto que contém os elementos 1, 2, 3 e 4. E B é o conjunto que contém os elementos 2, 4 e 5. Se vamos realizar a operação da diferença de A menos B, o que deveremos fazer é observar quais são os elementos que têm em comum aos dois conjuntos. No caso, no conjunto A temos 2 e 4 e também temos 2 e 4 no conjunto B. Então, esses dois elementos são cancelados. O conjunto da diferença de A menos B são os elementos que restaram em A. No caso, 1 e 3. Então, A menos B é igual a 1 e 3. E se agora eu pedisse a vocês a diferença de B menos A? Então, eu vou olhar para o meu conjunto B e vou observar quais foram os elementos que ficaram quando eu retirei 2 e 4. O único elemento que ficou em B foi o 5. Então, temos um conjunto unitário com apenas um elemento. Então, aqui eu quero que vocês observem que A menos B é diferente de B menos A. Quando eu realizo A menos B, eu tenho um conjunto com dois elementos.
Quando eu realizo B menos A, eu tenho um conjunto com apenas um elemento. Vamos olhar isso no diagrama? Então, aqui no meu diagrama, eu tenho o meu conjunto A com todos os elementos que pertencem a A, 1, 2, 3 e 4. E no conjunto B temos elementos 2, 4 e 5. Então, vocês já sabem que o 2 e o 4 faz parte da interseção desse conjunto. Então, se queremos encontrar a diferença, temos que retirar todos os elementos que pertencem a B. Então, quando eu retiro os elementos que pertencem a B, o que sobra? Sobra apenas os elementos que estão em vermelho, 1 e 3, certo? Porque não podemos considerar os elementos que estão em B, 5, 2 e 4. Então, no conjunto da diferença A menos B, temos elementos 1 e 3. E se eu pedisse para vocês agora fazer a diferença de B menos A, o que vocês deveriam fazer é retirar todos os elementos que pertencem a A. Então, a única coisa que sobraria era o 5, pois o 2 e o 4 faz parte da interseção. Então, o 2 e o 4 está dentro do meu conjunto A. Então, a única coisa que sobrou quando eu faço a diferença de A menos B é o conjunto unitário com apenas um elemento, o 5.